Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 23 de fevereiro de 2005, uma quarta-feira. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Nesta manhã, o tema da nossa mensagem é Voz do Senhor. Tema, voz do Senhor, a voz de Deus que fala contigo, a voz de Deus que fala conosco nessa manhã. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Versículo de número 1 em diante, nós veremos a palavra de Deus que diz o seguinte: E o mancebo Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou novamente. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, Eli, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi-se novamente a Eli e disse: Eis-me aqui, Eli, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar outra vez, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar novamente. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou outra vez a Samuel e disse: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Até aqui, em nome de Jesus. Nesta manhã, o tema da nossa mensagem: Voz do Senhor. Voz do Senhor. Nós que somos filhos de Deus, você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você deve conhecer a voz do Senhor. Veja que Samuel era um profeta, um grande homem de Deus, só que nessa época ele era jovem, ele ainda era mancebo, ele estava iniciando o seu ministério e ele não tinha tanta intimidade com Deus, de forma que ele não percebia nem mesmo a voz do Senhor a que ele servia. E isso demonstra que Samuel era uma pessoa vocacionada, mas ainda inexperiente. Quer dizer que Samuel precisava se preparar, Samuel precisava ouvir a voz de Deus de uma forma clara e objetiva, a ponto dele reconhecer e conhecer quando verdadeiramente era o Senhor que falava com ele. E nesta hora o tema da nossa mensagem é o que? É voz do Senhor. Por quê? Deus quer que nós venhamos nessa manhã a conhecer a voz dele. Nós devemos entender a voz do Senhor, compreender, perceber, enfim. Você, irmão, você que tem muito tempo de repente de igreja, mas não conhece a voz de teu Deus ainda, não sabe quando Deus está falando e nem sabe quando o diabo está falando. Então, uma das grandes dúvidas do povo de Deus é esta: quando é que Deus está falando e quando é o diabo que está falando? E quando é que é a nossa própria vontade? É uma grande dúvida, né? Às vezes a gente não sabe se é Deus que está falando, se é o diabo ou se é a nossa própria vontade. Mas isto vai mudando à medida que você vai crescendo na presença de Deus.
À medida que você vai desenvolvendo, você vai começar a perceber quando é você que está pensando, quando é Satanás que está falando e quando é a voz do Senhor. Porque Samuel estava ali e por várias vezes ele pensava que aquela voz era de Eli e chamava ele, levantava, ia no sacerdote, ele falava: Eli, pode falar que eu estou aqui. Eli, eu não estou te chamando. Até que ele vai e volta, até que o momento falou: opa, Eli sabia, Eli tinha experiência, Eli entendeu que era Deus que estava tentando se comunicar com Samuel, e Eli falou: vai lá, Samuel, deita, e quando te chamar de novo, diz assim: eis-me aqui, eu estou aqui, porque Deus quer falar contigo. E quando Samuel se deita mais uma vez, veio novamente a palavra. E a palavra veio e chamou a ele, chamou claramente: Samuel, Samuel. E Samuel disse: eis-me aqui. Porque nós aprendemos, irmão, que Deus, ele sempre vai procurar você, Deus sempre vai falar conosco. Agora a diferença é quando nós entendemos que o Senhor está falando conosco. Talvez Deus esteja falando com você há muito tempo e você não está percebendo Deus falar contigo, porque o seu ouvido ainda não está preparado a entender a voz do Senhor. Mas Deus nessa manhã quer preparar você. Deus quer que você cresça na sabedoria, no conhecimento, na graça. Veja que aqui diz que naquela época a palavra de Deus era de muita valia, porque Deus não estava falando muito com aquele povo. Por quê? Porque aquele povo estava andando afastado de Deus. Então, pelo fato do povo estar afastado de Deus, a palavra era pouca. Não havia um representante de Deus, não havia uma pessoa que falasse na autoridade de Deus. Mas naquele momento Deus estava preparando essa pessoa, e essa pessoa seria Samuel, porque Samuel vai crescer naquela cultura e vai ser o reorganizador da cultura de Israel, porque desde Moisés até Samuel a situação foi ficando difícil e cada vez mais longe ficava o povo de Israel de Deus, e Deus se calava, Deus não falava. Mas naquele momento, irmão, Deus estava falando com Samuel, e Samuel passaria a ser o grande líder de Israel, o grande profeta, reorganizador da obra, reorganizador da cultura, reorganizador da vontade de Deus para o povo dele. E nesta manhã não é diferente. Deus está falando com você, e a voz do Senhor está entrando na sua casa agora, está entrando na sua família, está entrando no seu viver, porque Deus quer que você seja um Samuel também na sua casa, na sua família. Quem sabe você não é a pessoa que vai falar para esse povo se converter. Quem sabe você não é o Samuel da sua casa, pois se você é o Samuel da sua casa nessa manhã, saiba que a voz do Senhor deve ser percebida por você. Porque quando um filho fala com o pai entende. Quando um pai chama o filho responde, porque o filho conhece a voz do seu pai. Quando a mãe chama, o filho responde, porque o filho conhece a voz de sua mãe. E nessa manhã nós te perguntamos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu me coloco também, será que você conhece a voz do Senhor? Pois se você não conhece, você passa a conhecer, porque nessa manhã Deus está falando contigo. E Deus está dizendo para você: olha, lá em João 10:27, eu deixei a receita, porque ela diz claramente: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e não hão de perecer. Quer dizer que nesta hora a voz do Senhor está ecoando no seu ouvido, a voz de Deus está ecoando na sua casa. Sim, você está ouvindo a voz de Deus, pois levante-se agora, e assim como Samuel fez, faça também. No capítulo 3, versículo 10, ele disse: Senhor, eis-me aqui. Ele diz: pode falar, fala, porque o teu servo ouve. E que nessa manhã você possa dizer: Senhor, fala tudo, eu estou ouvindo, eu estou entendendo, e eu vou obedecer a tua voz, meu Deus, porque eu quero ter intimidade contigo. E pode ter certeza, a voz do Senhor derruba tudo à sua volta, entra como um fogo, transforma a sua vida, e você vai ser um profeta de Deus, uma pessoa que fala na autoridade e na virtude do Espírito Santo. Pode dizer nessa manhã: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Mas o título da nossa mensagem é o seguinte: quando ouvimos a voz do Senhor. Quando ouvimos a voz do Senhor. O que acontece quando você ouve a voz do Senhor?
O que acontece quando eu escuto, eu ouço a voz do Senhor? Veja, a voz do Senhor é algo que vai mexer com você, mexe comigo. Quando eu, pessoalmente, Deus fala comigo, fala com a gente tem certeza que é Deus falando. Então, nessa manhã, se você não tem certeza quando é Deus ou quando não é, você vai aprender. Porque quando Deus fala conosco, quando nós ouvimos a voz do Senhor, em primeiro lugar, Gênesis 22:1. Se Deus falar com você nessa manhã, de noite, como foi com Samuel de madrugada, não importa. Deus falou com você? Você ouviu a voz do Senhor? Em primeiro lugar, você tem que dizer para o Senhor: eis-me aqui. Quando Deus fala conosco, quando ouvimos a voz do Senhor, nós devemos dizer: eis-me aqui. Porque Gênesis 22:1, Deus chamou Abraão. Deus falou com Abraão e chamou Abraão, e Abraão se prontificou a ele. Veja que no versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse, e ele respondeu: eis-me aqui. Então veja que Abraão, que é o nosso patriarca, o nosso pai na fé, aquele que foi o ponto inicial do povo de Israel e da sua vida também, porque eu não estaria aqui nem vocês se não fosse Abraão. Veja que Abraão, que é o chamado patriarca da fé, ele respondeu para Deus: eis-me aqui. Deus chamou Abraão e ele respondeu: eis-me aqui. Então quer dizer que você já verificou que Samuel também disse: eis-me aqui. E você também deve dizer: eis-me aqui. Se Deus chamou você, se você ouviu a voz do Senhor, não pense duas vezes, pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque nós nos apresentamos para Deus. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós dizemos: eis-nos aqui. Nós dizemos: estamos aqui. Nós nos apresentamos a Ele. Nós nos dispomos a fazer a vontade dEle. Nós consagramos a nossa vida. Hoje Deus levou tudo para a consagração. Sabe por quê? Porque você precisa se lançar na mão de Deus. Veja, a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Se você é de Deus, você tem que seguir. Você não pode pensar duas vezes. Você está ouvindo a voz do Senhor? Você tem que falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. E se Deus está falando com você nessa manhã, meu irmão, você não pode retroceder, você não pode recuar, mas você deve falar nesta manhã: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque você estará se consagrando ao Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor, você deve dizer: Senhor, eis-me aqui, porque Isaías, no capítulo 6 do profeta Isaías, lá naquela ocasião, Isaías teve uma grande visão de Deus. Isaías teve uma tremenda visão de Deus. Mas Isaías reconheceu o seu pecado. Ele falou: eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho lábios impuros. Naquele momento saiu um serafim, pegou uma brasa do altar, tocou nos lábios de Isaías e falou: foi purificado o teu pecado. Quer dizer, o teu problema Deus resolve. Mas Deus quer mais. Na frente o próprio Deus disse assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja, Deus não obrigou Isaías a nada. Deus não te obriga a nada, meu irmão. Mas Deus, quando fala conosco, Ele espera a nossa prontidão. Aí você diz: não, eu estou esperando Deus fazer isso aqui. Não, Deus quer que você diga: eu estou aqui, estou pronto para ir para onde o Senhor me mandar, estou pronto para ir, até se for preciso, para a África, para o Afeganistão. Deus mandou, você tem que ir. Se Deus falou contigo, você deve dizer: eis-me aqui. Se você ficar analisando: isso é bom, isso não é bom, minha família vai gostar, minha família não vai gostar, você está vivendo pelo sentimento, pela emoção. Não, meu irmão. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então, se você ouve a voz do Senhor, você deve se prontificar. Você deve dizer: Senhor, até agora eu relutei, até agora eu fiz a minha vontade, mas não sou mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E nesta hora, quando você diz: Senhor, eis-me aqui, quando você se apresenta ao Senhor, Deus vai manifestar o poder na sua vida, porque Deus está te dizendo agora: olha, eu estou falando contigo há muito tempo, mas somente agora você está entendendo, pois eu estou preparando
preparando coisas grandes para você. E se nessa manhã você está entendendo que a voz do Senhor está ecoando no seu ouvido, você pode se levantar e fazer como Isaías fez e dizer para ele: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. E Deus vai transformar a sua vida, porque o Salmo 37:5 você conhece, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que nessa manhã você faça como Isaías, você faça como Samuel. Você está ouvindo a voz do Senhor, pois você pode dizer neste momento: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ouvimos a voz do Senhor, você está ouvindo a voz do Senhor? Sabe o que acontece quando nós ouvimos a voz do Senhor? Em segundo lugar, eu e você, saímos para fora da caverna. Caverna, isso mesmo. 1 Reis, capítulo 19. Você sabia que o crente adora uma caverna? Você sabia que crente adora ficar enclausurado? Você sabia que crente adora ficar separado, afastado? Porque ele entra geralmente em depressão, em crise, e aí ele procura logo uma caverna, procura logo uma gruta, uma cova. Ele quer fugir da realidade. Então, quando Deus fala com você, você sai da caverna. Quando Deus fala conosco, quando a voz do Senhor nos alcança, nós saímos da caverna. Elias, um grande profeta de Deus, num momento de depressão profunda, ele se escondeu numa caverna. E naquela caverna, Deus achou ele, porque Deus sempre nos acha. Deus sempre procura o crente na caverna, na cova, no buraco, porque sempre crente está no buraco, na cova, na caverna. Então você que ouve a voz do Senhor, sai dessa caverna nessa manhã, sai dessa depressão, dessa tristeza, porque Elias estava lá. Mas no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, no versículo 12, diz que depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o que aconteceu? Veio uma voz mansa e delicada. Quer dizer, essa voz mansa e delicada era a voz do Senhor. Veja, Deus, ele se manifesta como uma voz mansa e delicada, porque ele conhece você. Ele sabe do seu problema, ele conhece as suas crises, ele sabe das dificuldades que você tem passando. Então, quando você está extremamente abalado, Deus não vem com ignorância para cima de você. Deus vai com a voz suave e tranquila e delicada. 13. E sucedeu que, ouvindo Elias aquela voz, ele se envolveu na sua capa, envolveu o seu rosto na capa, e saiu para fora da caverna, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Veja como é que Deus trata de uma forma especial. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós saímos para fora da caverna. Veja que após o vento, o terremoto, o fogo, veio uma voz delicada, porque Deus, ele trata com você delicadamente. Ele sabe que os seus nervos estão à flor da pele. Ele vai tratar você com uma terapia celestial. Ele não vai tratar você na ignorância, ele não vai tratar você com a grosseria, não, uma voz delicada. E aí você ouvindo essa voz, você sai para fora da caverna. E saindo para fora da caverna, da gruta, da cova, da depressão, Deus vai falar contigo. Aí ele pergunta: o que você está fazendo aqui? E você vai falar para ele. E nessa manhã, Deus quer que você saia da caverna. Deus quer você saindo da cova. Deus quer você operando na presença dele, meu irmão. Porque você foi para a caverna, para a cova, para o buraco, por causa da perseguição, como foi o caso de Elias. Mas você nessa manhã, quando você ouve a voz do Senhor, você já pode sair dessa cova, pode sair desta caverna, aleluia. Porque Deus está dizendo: você não vai ficar na cova, você não vai ficar na caverna, porque depois do fogo, da tempestade, do terremoto, a voz delicada, mansa, suave e tranquila está dizendo para você sair da caverna. E nesse momento, se você ouve a voz do teu Senhor, saia dessa caverna agora, meu irmão, porque João 11:43, Jesus chegou diante da cova de Lázaro e ele falou: Lázaro,
sai dessa cova e vem para fora. E nessa manhã Deus está dizendo: sai dessa masmorra dos infernos, dessa depressão, sai da tua caverna e vem para fora, vem para cá, porque Deus quer manifestar coisas grandes na sua vida. Porque você deve saber nessa manhã que Deus, quando teve que manifestar-se a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, ele falou: Abraão, sai da tua tenda, vem para fora, olha para o céu e vê as estrelas do céu, porque te farei uma grande multidão nessa manhã. Deus está te tirando da cabana também, te fazendo olhar para o céu e te mostrando que Ele é um Deus de grandeza. Saia da caverna e saiba, Deus fala contigo, e se você ouve a voz do Senhor, é uma voz mansa, delicada e tranquila. Deus vai explicar a você passo a passo, momento a momento. Não se desespere, porque a Bíblia diz que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Você sabe a hora e o momento certo. Quando ouvimos a voz do Senhor, quando ouvimos a voz do Senhor, em terceiro lugar, vamos para Jó 42, corremos por causa do tempo. Jó 42, nós aprendemos que quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor, do nosso Mestre, nós, olha só, aprenda isso, nós nos humilhamos perante o Senhor. Veja que a humilhação é algo que deve acontecer. A nossa vida não é pautada pela soberba, mas a nossa vida é pautada pela nossa humilhação. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então, veja que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, quando Deus fala conosco, você deve se humilhar. Quando Deus fala com você, você deve descer do palanque, desce a escada, cara no chão, humilhação. Porque Jó no 42:6, ele disse assim, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele disse para Deus, olha o Jó falando, ele disse assim: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quer dizer, quando Deus apareceu para ele, quando Deus falou para Jó, falou: Jó, eu agora vou te responder e vou te perguntar e tu me responde. O Jó, com a humildade, ele falou: agora eu tenho que me humilhar. Ele se abominou a si mesmo, ele se jogou no chão, no pó e na cinza. Humilhação. Porque a humilhação é nós descermos, é nós nos rebaixarmos, é nós entendermos que a humildade é o segredo do negócio. Porque a humildade é um ponto referencial para você e para mim nessa manhã. Se você conferir a Bíblia todinha, ela mostra isso. Quando Jesus estava fazendo aquela pesca maravilhosa com os discípulos, apóstolos, lá no capítulo 5 de Lucas, você conferiu lá que quando Pedro viu aquela pescaria tremenda, o Pedro caiu numa realidade. Pedro naquela ocasião caiu numa realidade. Lá em Lucas capítulo 5, verso 8, ele disse: ausenta-te de mim, Senhor, ausenta-te de mim, porque não sou digno da tua presença, pois sou homem muito pecador. Então nessa manhã, se você está ouvindo a voz do Senhor, primeiro lugar, terceiro lugar, melhor dizendo, humilhe-se perante o Senhor, coloque-se numa situação de servo, reconheça que você não é nada, e que se você faz alguma coisa no reino, é pela misericórdia dele. Você não tem poder para fazer nada. Um resfriado derruba você, meu irmão, uma gripe forte joga você no chão, e você acha que é alguma coisa? Não. Se você quer ser grande no reino de Deus, se você ouve a voz do teu Senhor nessa manhã, entenda, você deve ter as pessoas acima de você, porque Jesus deu exemplo para nós que nós compramos, lá em João 13, ele disse: se eu, sendo mestre e Senhor, faço isso com vocês, vocês devem seguir o exemplo. E nessa manhã saiba, se Deus está falando com você, e se você ouve a voz do teu Senhor, aprenda, em terceiro lugar, é preciso se humilhar perante o Senhor, porque Provérbios 15:33 diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vem a humildade. Não existe exaltação sem humilhação primeiro, e nessa manhã Deus está te chamando para coisas grandes, para fazer coisas grandes, mas é necessário você descer do palanque, dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, eu saio da caverna e vou ser humilde de coração, tratar os irmãos de coração e com equidade. Saiba nessa manhã, se você está ouvindo a voz do Senhor nessa manhã, pode dizer: Senhor, eis-me aqui.
Saia da caverna e seja uma pessoa humilde e saiba que as maravilhas do reino de Deus vão repousar sobre a sua vida, como repousou sobre a vida de Samuel, como repousou sobre a vida de Salomão, de Davi, tantos homens, porque o mesmo Deus do passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Saiba que assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será nesta manhã e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe.